Na década de 70, o Rally Mundial foi criado para ser a competição mais difícil do planeta. Cláudio Miller participou da segunda e última edição. Quando estive em Porto Alegre, falei com ele e agora vamos acompanhar a primeira parte dessa entrevista. O Rally Mundial, ou World Cup Rally, foi criado pela Royal Automobile Club de Londres em 1970, com o objetivo de ser a competição automobilística mais difícil do mundo. A cada 4 anos, a largada era dada em Londres, sede do Royal Club, e a chegada na cidade principal do país sede da Copa do Mundo de futebol. No ano de 1970, o percurso do rally foi de Londres à Cidade do México. 4 anos mais tarde, o rally começou na Inglaterra e terminou na Alemanha. Criado para ser corrido a cada 4 anos, o Rally Mundial teve uma duração de apenas 2 edições, já que no Rally de 74, 9 participantes perderam a vida. Na segunda e última competição do Rally Mundial, o percurso teve 20 mil quilômetros de extensão, passando pela Europa, África e Ásia. Tudo isso em apenas 20 dias. 75 carros largaram na competição no estádio Wembley, em Londres. Apenas 22 carros chegaram no estádio Olímpico de Munique. Várias marcas mandaram seus carros de última geração, com seus melhores pilotos. Um exemplo disso foi a participação oficial da Mercedes-Benz, com nada mais nada menos que Stirling Moss no volante. Entre os 22 carros que sobreviveram à competição, se encontrava uma Brasília, representando o nosso país, com o navegador Carlos Vidovec e o piloto Cláudio Miller. Agora, no Curva do S, Cláudio Miller fala um pouco desta competição épica. Essa prova nasceu de um desafio lançado pelo Royal Automobile Club de Londres. A intenção era fazer a mais difícil competição do planeta. Então eles se assessoraram para divulgação com o Daily Mail, que é um jornal londrino. Financeiramente eles buscaram o apoio da Royal Label e a organização era com o próprio Royal Automobile Club. A intenção era que essa prova nascesse sempre em Londres, onde daria a largada, e terminasse onde estaria começando a Copa do Mundo. Consequentemente, de 4 em 4 anos ela se realizaria. A primeira prova foi Londres, México, em 1970, e a segunda e última foi Londres-Munique, na Copa de 74. Última porque essa prova, infelizmente, teve 9 baixas, ou seja, 9 participantes morreram, e a Federação Internacional de Automobilismo achou por bem simplesmente tirar do calendário essa competição e nunca mais foi realizada. Muitos anos mais tarde, o Thierry Sabine, que é o idealizador então do Paris-Dakar, copiou alguma coisa dessa competição e utilizava então, como francês que era, fazer a largada em Paris e terminar em Dakar, onde aconteceram algumas edições que também terminaram sendo proibidas e hoje está aqui na América do Sul. Eu tinha uma pequena fábrica artesanal de carros de corrida, eu fabricava monopostos, primeiro Fórmula V, depois Fórmula Ford, Fórmula Super V e tal. E quando eu concluí um dos carros, eu fui buscar um patrocínio numa revenda de carros que tinha aqui em Porto Alegre. E essa revenda tinha formatado uma equipe, ela como copatrocinadora, para participar dessa competição internacional. E houve uma rixa dentro dessa equipe que terminou se dissolvendo e coincidiu que nesse dia, quando eu fui buscar esse patrocínio, essa equipe estava se desfazendo e não iam mais participar. Isso era o único carro da América do Sul que ia participar dessa competição. Um jornalista que estava presente me viu e disse: "Porra, Cláudio, por que eles estão se desfazendo? Por que tu não te junta com um deles e topa participar?" E ele então me fez o apelo da emoção, da grande viagem que seria, uma competição de 19 mil quilômetros em 20 dias, atravessariam 17, 18 países. Puta, isso me chamou a atenção sobremaneira e eu disse: olha, eu vou ter que rever isso. E naquele dia de tarde, então, nós fizemos um primeiro encontro já com a imprensa, onde eu fui apresentado para o carro
que eu iria participar. E era nada mais, nada menos do que uma Brasília. Eu quase caí duro. Nem pensar, né? Pois olha, se não fosse esse carro, não sei como teria sido. Adaptei o carro de acordo com as exigências que estavam vindo da Inglaterra, do Royal Automobile Club. Apesar de que o carro já tinha uma coisa extraordinária, que é toda a mecânica aprimorada, feita pelo Henrique Ivers, que é um exímio preparador de carros daquela época. Esse carro tinha um motor 1600 com um comando de válvulas MT-11 da Draco, tinha 4 carburadores Solex PI de Porsche, tinha uma potência estimada entre 110 e 120 HP, tinha um câmbio 2 da Puma, tinha cárter seco, enfim, era um carro que realmente andava forte, não era uma Brasília, longe de ser uma Brasília normal. Suspensão especial e tudo isso. Mas muito longe também de ser um carro próprio para esse tipo de competição. E quando se fala de navegação hoje, se subentende uma coisa maravilhosa que se chama GPS. Naquela época não existia. Nós dispunhamos de uma bússola dessas comprada em livraria, que se magnetiza com muita facilidade quando vira a chave do carro ou quando liga um farol ou limpador de para-brisa. Lá chegando era dia 1º de maio, estava fechada a alfândega, não podia liberar o carro. E no dia 2 de maio, então, nós montamos o carro de volta e fomos rodando até o norte da França para, no Canal da Mancha, embarcarmos no Overcraft e atravessarmos para Dover, na Inglaterra já, para irmos então para Londres, onde seria dada a largada. Antes da largada nós tínhamos que confirmar a inscrição. Nós éramos os únicos pilotos da América do Sul que estavam participando. E essa confirmação era feita no Royal Automobile Club, que fica numa praça na frente do Palácio de Buckingham, e uma zona central de Londres. E todos os carros da competição estavam lá nessa noite, nessa praça, para visitação pública e tal. E o Royal Automobile Club fica no 12º andar de um prédio, nessa praça. E lá em cima, eu estava olhando os carros todos estacionados e maravilhado com as coisas maravilhosas. Tinham carros Mercedes, Opel, Taunus, inclusive um Scott inglês que ganhou a prova de 1970, estava ali. As Cherokee americanas, Jeeps Toyota, Jeeps Willys, enfim, uma coisa maravilhosa. Porsche. E eu, do meu lado na janela veio um senhor carequinha, baixinho, e perguntou para um que estava do lado dele: o que é aquela coisa amarela ali embaixo, referindo-se à nossa Brasília. Ao que essa pessoa responde para ele: isso são os brasileiros que vieram aqui. Brasileiros? Ele perguntou em inglês. Sim, são os brasileiros, são os únicos da América do Sul que vão participar aqui. E o que é esse carro? Ele disse: isso é um Volkswagen. Volkswagen? Ninguém conhecia, porque o projeto Brasília é genuinamente brasileiro. Ele foi feito idealizado pelo Schultz Wenck, que era presidente da Volkswagen na época. E aí eu perguntei depois quem é essa... Não, e ele achou uma irresponsabilidade de um país como o Brasil enviar um carro desses para participar de uma competição tão rigorosa, né? E eu perguntei depois quem era ele, e era nada mais, nada menos que o Sterling Moss, famoso Sterling Moss, campeão mundial e um inglês condecorado pela rainha da Inglaterra com o mérito de grande cidadão, e enfim. Que tem, aliás, durante o transcurso, um reencontro com ele bastante interessante. Isso me leva a reformular um pensamento que nunca se deve desdenhar de alguém sem conhecê-lo profundamente. Na próxima edição do Curva do S, vamos continuar com a história do Rally Mundial.